Mestre, é o seguinte, eu sempre gosto de começar a conversa falando sobre chamado, seja pastoral ou seja para o ministério que a pessoa se sentiu chamada por Deus a fazer. No seu caso, de forma bem rápida e resumida, como é que você descobriu o seu chamado pastoral? E também, como é que foi o seu envolvimento com a vida acadêmica e formação de novos pastores? Isso se deu logo após a sua formação pastoral? Como é que foi o processo? Olha, cada um tem uma experiência particular, né, Daniel, Uhum, pessoal, e para mim, uma coisa que foi muito decisivo foi o exemplo dos meus pastores, né, uhum, e de alguns outros pastores que eu observava, como, por exemplo, o meu próprio irmão, que é o Antônio Carlos uhum, Barro, que é também, né, um sim. pastor. Então, eu vi neles, assim, um espírito de servo, de Uhum, humildade, e continuo vendo até hoje na vida deles, né? Então, uhum, especialmente o reverendo Denoel Nicodemos Zeller, quando eu uhum, participei da Igreja Presbiteriana Unida lá de São Paulo, marcou muito a minha vida, né? uhum, Então, assim, é, esses homens, e olhando para o estilo de vida deles, pelo serviço que eles prestavam, isso foi trazendo um anseio no meu coração para também fazer o uhum, mesmo. E antes de eu me envolver com a vida acadêmica, né, veio o meu envolvimento com a formação e o investimento em seminaristas, que eram os futuros e uhum. os novos pastores. Né? Enquanto eu ainda era seminarista, eu já no meu primeiro ano de seminário me envolvi com um ministério que ficou muito conhecido no Brasil naquela época, que foi a SETE, a Sociedade dos Estudantes de Teologia Evangélica. Sim. Então, eu sou um dos fundadores, junto com outros colegas, como o Ricardo Agreste, o Ed René, o Wilson Costa dos Aham, Santos, o que partiu esses dias atrás, o reverendo Luiz Wesley. sim. Então, já desde esse tempo, em 1983, eu já investia na educação teológica, na formação de seminários, mesmo sendo eu um seminarista ainda. Legal, legal. E há 30 anos vocês iniciaram um grande desafio, que é montar, preparar e abrir um seminário teológico que hoje a gente conhece como Faculdade Teológica Sul-Americana. Quais foram os principais motivos que levaram vocês a fundar mais um seminário no Brasil, né? A gente já tem alguns seminários já bem estabelecidos, mas quais foram os principais motivos que levaram vocês a também ter mais um seminário disponível para a formação de pastores? E como é que era o cenário teológico na época? Olha, eu acho que o motivo também está muito atrelado com esse cenário teológico de 30 anos atrás, que era marcado Aham, muito por uma formação, Daniel, mais tradicional, eu diria, aham, e mais confessional, né? Com uhum, um foco nos seminários naquele tempo eram presenciais, sim, pouquíssima coisa online, né? E sim, centrado muito na teologia sistemática, na exegese bíblica, na história da igreja, e assim, especialmente formando o que a gente fala assim de quadros, né, para a própria igreja e para a própria denominação. Então, uhum, quando a faculdade surge, o nosso desejo foi, e ele, como você mencionou, surgiu a ideia lá em 1989, num canto lá uhum, do Fuller Theological Seminary, quando Antônio Carlos estava estudando uhum, ainda lá, eu ainda não estava naquele tempo, estava apenas visitando aham, ele, visava preencher uma lacuna que a gente percebia, que era qual? Ter um seminário que fosse interdenominacional, aham, que fosse fortemente marcado por uma ênfase pastoral, uhum, missiológica e contextual. uhum, Contextual no uhum, sentido de formar os futuros líderes da igreja para a igreja uhum, brasileira, né, e a sim, partir das realidades brasileiras. Ainda naquele tempo, a pastoral era muito de imitação dos modelos, ainda tem muito hoje, mas aham, já melhorou muito dos modelos pastorais, uhum, especialmente norte-americanos, que vinham de fora. E raramente se lia livro de teólogos brasileiros, pastoralistas sim, brasileiros, e por isso, então, a gente nasceu para também enfatizar a uhum, teologia na latino-americana, né? Então, esse foi um uhum. outro diferencial muito grande na nossa caminhada. Legal, legal. E eu sempre digo que a FTSA ela me ensinou a olhar para além dos muros da igreja, né? Para É,
na cidade, né? O Tim Keller, acho que ele falava alguma coisa parecida, que é que a gente não é só pastores da igreja, mas também da cidade, né? Uhum, exatamente isso. E a FTSA, ela me ajudou muito a olhar para além dos muros da igreja, para a cidade, como um local de missão.